Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 23 de novembro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Clemente e Papa. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. São Columbano, abade, natural da Irlanda, que por Cristo se fez peregrino para evangelizar os povos das Gálias, fundou, além de muitos outros, o mosteiro de Luxeuil, que ele próprio dirigiu com estricta observância da regra. Obrigado a exilar-se, atravessou os Alpes e erigiu o cenóbio de Bobbio, na Ligúria, hoje Emília-Romanha, célebre pela sua disciplina e ciência, onde adormeceu em paz, cheio de méritos em benefício da Igreja. O seu corpo recebeu sepultura neste dia. Morte no ano 615. Em Roma, no cemitério de Máximo, junto à Via Salária Nova, Santa Felicidade, mártir. Data da morte incerta. Em Chiusi, na Etrúria, na atual Toscana, região da Itália, Santa Mustila, mártir. Data da morte incerta. Em Císico, no Helesponto, na odierna Turquia, São Cisínio, bispo e mártir, que, segundo a tradição, depois de muitos tormentos, morreu ao fio da espada na perseguição do imperador Diocleciano. Morte no século IV. Em Metz, na Gália Bélgica, atualmente na França, a comemoração de São Clemente, considerado o primeiro bispo desta cidade. Morte no século IV. Em Mérida, cidade da antiga Lusitânia, agora na Espanha, Santa Lucrécia, mártir. Morte no século IV. Em Icônio, na Licaônia, hoje Icônia, na Turquia, Santo Anfilóquio, bispo, que foi companheiro dos santos Basílio e Gregório de Nazianzo no ermo e também colega no episcopado, eminente pela sua santidade e doutrina, travou muitos combates em favor da fé católica. Morte no ano 403. Em Paris, na Gália Leonense, na atual França, São Severino, que, recluído numa cela, se consagrou à divina contemplação. Morte no século VI. Em Agrigento, na Sicília, região da Itália, São Gregório, bispo, que parece ter escrito comentários à Sagrada Escritura para explicar aos incultos os mistérios da salvação.
Morte no ano 603. Em Sint-Truiden, localidade que depois tomou o seu nome, no Brabante da Austrásia, hoje na Bélgica, São Trudão, presbítero, que deu todos os seus bens à igreja de Metz e aí edificou um mosteiro, onde reuniu os seus discípulos. Morte no ano 690. Em Alba, no Piemonte, região da Itália, beata Margarida de Saboia, que, ao ficar viúva, se consagrou a Deus no mosteiro de religiosas da Ordem dos Pregadores por ela mesma fundado. Morte no ano 1464. Em Seul, na Coreia, Santa Cecília Il-Sou-Sa, mártir, que, sendo viúva, em ódio à fé cristã foi privada dos seus bens, encarcerada e 12 vezes sujeita a interrogatórios, finalmente, exausta pelo suplício dos espancamentos, morreu quase octogenária. Morte no ano 1839. Em Guadalupe, povoação do estado de Zacatecas, no México, o beato Miguel Agostinho Pro, presbítero da Companhia de Jesus e mártir, que na cruel perseguição contra a igreja, condenado à morte sem julgamento como criminoso, consumou o martírio que ardentemente desejava. Morte no ano 1927. Em Madrid, na Espanha, a beata Maria Felicidade Sendoya y Araquistain, Maria Cecília, Virgem da Ordem da Visitação de Santa Maria e Mártir, que, na grande perseguição religiosa, ao ver que as suas irmãs tinham sido encarceradas, se entregou espontaneamente na mesma noite aos milicianos, e com elas, confirmou o testemunho da fé com o supremo sacrifício da sua vida. Morte no ano 1936. Em Milão, cidade da Itália, a beata Enriqueta Alfieri, Maria Ângela Domenica Alfieri, Virgem das Irmãs da Caridade de Santa Joana Antida Toure, que exerceu heroicamente até ao fim da sua vida o apostolado na assistência aos encarcerados. Morte no ano 1951. História de São Clemente I. Origens. Clemente foi o terceiro sucessor imediato do apóstolo São Pedro no comando da Igreja em Roma. Santo Irineu escreveu sobre ele no ano 180, e ele viu os apóstolos e conversou com eles, ouviu a voz da pregação deles e teve a tradição deles diante dos olhos. Santo Ireneu também nos informa que o Papa Clemente é o autor de uma carta muito importante, que foi escrita pela Igreja de Roma à Igreja da cidade de Corinto. Contemporâneo dos grandes apóstolos. Irineu viveu em Roma e, como vimos, conviveu com alguns apóstolos. Dentre eles, São João Evangelista, São Filipe, também um dos 12, e São Paulo. Clemente foi um dos colaboradores de São Filipe. Ele foi também discípulo de São Paulo. Paulo até cita o nome de Clemente na carta aos Filipenses, e a ti, fiel Cínzigo, também rogo que as ajudes, pois que trabalharam comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. FL 4,3. Um nobre romano. A tradição cristã apresenta o Papa São Clemente I como sendo filho de um senador chamado Faustino. Este era da família Flávia, que, por sua vez, era parente do imperador romano chamado Domiciano. São Clemente I foi Papa uma época bastante difícil, cheia de perseguições contra os seguidores de Jesus Cristo. Papado. São Clemente I governou a Igreja entre os anos 88 e 97. Foi um Papa que levou adiante o anúncio do Evangelho firmemente centrado na fidelidade à doutrina de Jesus Cristo. Enfrentou com sabedoria divisões internas na Igreja. Em sua famosa carta enviada aos Coríntios, ele revela seu espírito de unidade e amor à Igreja. Os coríntios, com efeito, recusavam-se a seguir a Igreja de Roma e tinham a intenção de se desligarem da unidade. Através de sua carta, que, a princípio, teve sua autoria anônima, Clemente I incentivou-os à perseverança na fé e no amor ensinado por Jesus Cristo, e, também, a que eles participassem da união com a única Igreja deixada por ele. Legado. O Papa São Clemente I restabeleceu o uso do crisma na Igreja, dando seguimento à tradição deixada por São Pedro. Foi ele quem instituiu o uso litúrgico da expressão Amém, cujo significado é assim seja, ou confirmo, nos ritos religiosos. Seu exemplo de vida e fé arrastava corações.
Ele converteu até mesmo a uma irmã do imperador Domiciano chamada Domitila. Domiciano, como vimos, também era parente de Clemente. A conversão de Domitila ajudou bastante na suavização da sangrenta perseguição que acontecia no império contra os cristãos, irritando o imperador. O Papa São Clemente I colaborou bastante na expansão do cristianismo no Império Romano. Isso incomodou o sucessor de Domiciano, o imperador Nerva. Por isso, Nerva exilou Clemente na Crimeia. Por causa deste exílio, Evaristo assumiu o comando da Igreja em Roma. Enquanto isso, no exílio, São Clemente I teve a oportunidade providencial de encontrar milhares de cristãos que tinham sido condenados a trabalhos forçados nas abundantes minas de pedra da região. Assim, o exílio foi providencial para que São Clemente encorajasse os fiéis a perseverarem na fé e convertesse também a muitos pagãos. Martírio. O sucesso da evangelização de São Clemente I no exílio irritou bastante o novo imperador romano, chamado Trajano. Por isso, este ordenou que Clemente I fosse obrigado a prestar sacrifícios aos deuses romanos. Clemente I, porém, negou-se, afirmando categoricamente só existe um único Deus, a quem ele já servia. Trajano, então, ordenou que São Clemente I fosse atirado ao Mar Negro, tendo uma pesada âncora atada ao seu pescoço. Mesmo assim, milagrosamente, a corda se retraiu e entregou o corpo de São Clemente aos cristãos, para que fosse sepultado dignamente e venerado pelos fiéis. Era o dia 23 de novembro do ano 101. Oração de São Clemente I. Deus de toda a carne, que dais a morte e a vida, que abateis a insolência dos orgulhosos e frustrais as maquinações dos povos, vinde em nosso auxílio, ó Mestre. Matai a fome dos indigentes e libertai aqueles que entre nós sucumbiram. Deus bom e misericordioso, esquecei nossos pecados, erros e quedas, não leveis em conta as faltas dos vossos servos e servas. Dai-nos a concórdia e a paz, não só para nós, mas também para todos os habitantes da terra. É de vós que os nossos príncipes e os que no mundo nos governam recebem o poder, e dai-lhes saúde, paz, concórdia e estabilidade, dirigi os seus propósitos pela senda do bem. Só vós podeis fazer tudo isso e conceder-nos ainda maiores benefícios. Nós o proclamamos em nome do sumo sacerdote das nossas almas, Jesus Cristo, por quem vos seja dada a honra e glória, agora e por todos os séculos dos séculos. Amém.